peso é uma força, é igual a massa, que é uma propriedade extensiva do corpo, vezes a gravidade, certo? Então, vamos pegar o peso do ANAC. O peso do ANAC tem uma massa aí de aproximadamente 100 quilos, na Terra com uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do ser ANAC corresponde a 1.000 newtons. Isso onde? Isso no planeta Terra, certo? Agora, se nós fôssemos calcular o peso do ser ANAC na Lua, ele seria a mesma massa, corresponde a 100 quilos, só que 1,63 metros por segundo ao quadrado, como a aceleração da gravidade lá. Então, eu teria um peso de 163 newtons. Logo, eu não estou pesado, eu só estou no planeta errado, certo? O peso está relacionado, gente, com uma força. A massa não muda, certo? A massa permanece a mesma. Por que te falo isso? Acontece um monte de pegadinha, exercício de física, falando de peso e massa. Então, quando você vai na farmácia, você não vai ver o seu peso, você vai aferir a sua massa. Essa é uma propriedade específica. Dá uma olhada para cá, unidade no final, ó, newton. A balança que você sobe não te dá uma resposta em newton, te dá uma resposta em quilograma. Quilograma é a unidade de massa e não uma unidade de força. Então, cuidado com isso daqui. Tudo bem? Seguindo com a nossa aceleração da gravidade, ok? Vale a pena a gente relembrar o que nós vimos na nossa última aula sobre a chamada aceleração escalar média. Aceleração escalar média. Certo? Então, a aceleração escalar média ela é compreendida como a variação da velocidade pela variação do tempo. Ok? Então, se eu tenho variações na velocidade e uma variação do tempo, eu posso determinar a nossa chamada aceleração escalar média, cuja unidade no sistema internacional, unidade no SI, corresponde a metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? O que nós precisamos relembrar também de aceleração, certo? Quando eu tenho meu movimento acelerado e quando eu tenho meu movimento do tipo retardado, ok? Então, se eu tenho uma aceleração maior que zero, certo? A aceleração ocorre no mesmo sentido de orientação da trajetória. Aceleração maior que zero, ela é no mesmo sentido da trajetória. No mesmo sentido da trajetória. Se a aceleração é menor do que zero, ela é no sentido contrário da orientação da trajetória. Então, se a aceleração é menor que zero, e isso vai ser extremamente importante no nosso lançamento vertical. Isso daqui, ó, positiva se estiver orientada no mesmo sentido da trajetória. A aceleração negativa se ela estiver no sentido contrário da trajetória. No sentido contrário da trajetória. Então, se estiver favorecendo o movimento, independente dele ser para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, se estiver favorecendo o movimento, eu tenho uma aceleração maior do que zero. Se estiver desfavorecendo, ou seja, no sentido contrário, aí eu tenho uma aceleração que é do tipo menor do que zero. Tudo bem? E aí consta para a gente quando eu vou ter o chamado movimento acelerado ou movimento retardado. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Certo? Então, vamos pegar uma orientação da trajetória para a direita. Certo? Indo para o nosso sentido positivo, ok? Então, eu vou ter 4 situações. Uma, duas, três. E a quarta situação. Ok? Então, eu vou ter velocidades maior que zero, orientada para a direita. Velocidade maior que zero, orientada para a direita. Velocidades menores que zero, orientadas para a esquerda. Tudo bem?
Aí eu vou ter aceleração maior que zero, direita. Aceleração menor que zero, esquerda. Vou ter aceleração menor que zero, direita. E a aceleração menor que zero, esquerda. Aceleração maior que zero, esquerda. Tudo bem? Em qual cada um desses movimentos, na aceleração instantânea, eu posso chamar de um movimento acelerado ou um movimento retardado. Pensa comigo. Então, quando eu tiver a mesma orientação da aceleração da trajetória, eu tenho o que nós chamamos de um movimento acelerado. Não depende da aceleração ser positiva ou negativa. Depende somente dela ter a mesma orientação da trajetória. Então, a trajetória, nesse caso, está orientada para o sentido positivo, direita. Então, onde que eu vou ter um movimento acelerado? Onde a orientação da aceleração for exatamente a mesma. Aceleração maior que zero, movimento acelerado. Ah, putz, mas aqui a aceleração é menor que zero. Tudo bem, o movimento ainda é acelerado. Por que o movimento é acelerado? Porque ele está sendo favorecido pela trajetória. Ele está indo no mesmo sentido da trajetória. Ah, então se ele estiver no sentido contrário, ele não é um movimento acelerado? Não. Ele passa a ser chamado de um movimento retardado. O movimento retardado não é aquele que tem uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa. É aquele que tem uma aceleração que está se opondo, o sentido dela está se opondo ao sentido da trajetória. Então, se favorecer a aceleração, favorecer a minha trajetória, movimento acelerado. Se a aceleração desfavorecer a minha trajetória, nós temos o que nós chamamos de movimento do tipo retardado. Essa é a ideia. Acelerado é aquilo que favorece, retardado é aquilo que dificulta o nosso processo. Tudo bem até aqui? Vamos pegar movimentos, então, verticais de pequenas alturas. Vou deixar esse cantinho aqui porque esse quadro vai ser importante para a gente, para analisar esse movimento. Ok? Então vamos pegar uma bolinha. Vamos deixá-la cair de uma certa altura h. Aqui eu tenho uma altura h, e aqui nós temos o nosso ponto de referência, que é o solo. Ok? Então nós vamos pegar, vamos deixar essa bolinha cair. Então ela está caindo com o passar do tempo. Ela está vindo. E ela pode tocar o solo aqui embaixo em um determinado tempo, que não me interessa. Então nós temos uma pequena altura, uma altura h, não importa qual, que eu quero entender esse movimento. Ele tem uma certa velocidade, vamos chamar de V1, aqui. Aqui embaixo ele vai ter uma V2, e aqui embaixo ele vai ter uma V3, até que ele vai ter uma velocidade final igual a zero. Gente, entende isso daqui. O solo está aqui, que é a nossa referência, certo? A aceleração da gravidade aponta para onde? Para o centro do planeta Terra, certo? Então ela aponta, vamos pensar assim, para o solo, para facilitar a nossa vida. Calma, a trajetória então é para onde? A trajetória desse objeto? A trajetória é para cá, ó. Essa é a minha trajetória. A trajetória está apontando para cá e a minha aceleração da gravidade também está apontando para cá, ó. Então, trajetória e gravidade, elas apontam para o mesmo sentido. Obrigatoriamente, isso daqui é um movimento do tipo acelerado. Ou seja, se você subir no topo de um edifício de 20 andares e soltar uma bolinha, à medida que o tempo passa, ela vai ganhando cada vez mais velocidade. Por que ela vai ganhando cada vez mais velocidade? Porque a aceleração está favorecendo o sentido da trajetória. Então, à medida que o tempo passa, esse camarada cada vez vai ficando mais rápido e vai ganhando mais velocidade. Isso no nosso movimento de descida. Certo? Nosso movimento de descida. Vamos analisar o movimento de subida. Certo? Analisar o movimento de subida. Então, ele parte de onde? A V1 vai ser aqui, ó. Agora, aqui é V1. Tá para cima. Aqui vai ser V2. E aqui vai ser V3. Certo? Bom, referencial é o solo.
Ele sobe até um determinado ponto, mas a aceleração da gravidade está para baixo. Então, agora eu tenho a trajetória, como é o movimento de subida, para cá, ó. Então, aqui está a nossa trajetória. Ok? A aceleração da gravidade está para o outro lado. A aceleração da gravidade está para baixo. Então, isso daqui não pode ser um movimento acelerado. Isso daqui tem que ser um movimento do tipo retardado. Tanto que você sabe disso, certo? Você pode fazer esse experimento agora, com o que você tiver na mão, com o objeto que você tiver na mão, menos se for um copo. Você pode lançar ele para cima, você vai ver que ele retorna à sua mão. Ou seja, ele sobe, atinge um ponto, para e desce. Como que eu sei que esse camarada para? Fala, eu não vejo ele parar no ar, certo? Eu simplesmente vejo subir e descer, subir e descer, subir e descer. Parar eu não vejo. Certo? Você não consegue ver porque isso ocorre muito rápido, mas tu tem certeza que ele para. Não, não tenho certeza que ele para não, porque eu não vejo, eu só acredito naquilo que eu vejo. Você tem certeza, sim? Se esse camarada não parasse de subir, como é que ele ia descer? Pensa comigo, eu lanço ele para cima, eu dou uma velocidade nesse canetão para cima. Se ele não parar de subir, em algum momento ele retorna para minha mão? Não, ele continua subindo, certo? Continuaria eternamente. Vamos chamar isso aqui de uma velocidade de escape? Cara, não. Ele vai até um ponto e para, porque esse movimento é retardado. A trajetória dele é para cima, mas a aceleração da gravidade está se opondo a esse movimento. Então, esse é um movimento do tipo retardado. Percebam o seguinte, ó, para não passar despercebido. V1 aponta para baixo, que ele tem uma velocidade apontando para baixo. V2 tem uma velocidade apontando para baixo. V3 tem uma velocidade apontando para baixo. Quando ele toca o solo, esse objeto toca o solo, qual é a velocidade? V4 é igual a zero. E quando ele toca o solo, ele para de descer. Percebe que V1 tem uma determinada velocidade apontada para cima, afinal eu lancei esse objeto para cima. V2 tem uma determinada velocidade, eu lancei ele para cima, mas ele atingiu o ponto máximo, o H máximo. Quando ele atinge a altura máxima, qual é a velocidade desse cara? Quando ele atinge a altura máxima, V3 tem que ser igual a zero. Porque se ele não tiver uma velocidade igual a zero, esse camarada nunca vai retornar para a origem, certo? Então, ele não está acima da velocidade de escape, nesse caso. Somente analisando o movimento, na descida, velocidade final igual a zero quando ele toca o solo. Na na subida, perdão, a velocidade final é igual a zero, certo? Quando ele atinge o ponto máximo. E essa definição é importante para nós entendermos as equações, certo? No movimento de subida e no movimento de descida. Então, vamos seguir com o nosso lançamento vertical. Bora lá. Então, eu tenho a função horária do espaço, para entender. Função horária do espaço. Horária do espaço. Lembrando que nós estamos falando de um movimento do tipo acelerado. Então, S é igual a S0 mais V0t mais ou menos, vamos deixar como mais, AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Eu também tenho a função horária da velocidade. Função horária da velocidade. E nós temos que entender a subida e a descida de acordo com essas funções. Eu tenho V igual a V0 mais A vezes T. Tudo bem? Temos a equação de Torricelli para um movimento acelerado. Como que eu sei que a equação de Torricelli é para movimento acelerado? Tem aceleração na fórmula. Equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Está aqui. E temos, por último, a área do gráfico. A área do gráfico em um movimento acelerado. Certo? Que vai determinar para nós quem é a área do gráfico, o ΔS. A área do gráfico, vamos colocar aqui entre parênteses, representa o espaço. E o movimento acelerado sempre tem a mesma característica. ΔS
é igual a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2 vezes t. Pronto, certo? Final mais inicial vezes t. Bom, tenho que entender isso aqui se o movimento for de subida ou de descida, certo? Pensa comigo, como que vai ficar o termo aceleração na subida? O termo aceleração na subida, ele tem que ser negativo. Por quê? Porque a aceleração está se opondo ao meu movimento. Então, na subida, fica menos at² sobre 2. Na subida, fica menos at. Certo? Na subida, fica menos 2a delta s. Oxe, é só isso que precisa mudar, o sinal. Ah, se o movimento for de descida, use exatamente cada um desses pontos aqui. Então, você não tem muito o que explorar, o que abordar além disso. Você precisa entender as equações do movimento, e entendendo as equações do movimento, você olha para ele e fala, bom, isso pode ser assim, ou isso pode ser assado. O assim ou assado é sinal de mais ou de menos, gente. Pensa no movimento que está ocorrendo, certo? Se sobe, se opõe ao movimento, se desce, favorece o movimento. Esse é o nosso trabalho aqui. Joga o exemplo 1 na tela aí para a gente. Show! Um astronauta está na superfície da Lua quando solta simultaneamente duas bolas maciças, uma de chumbo e outra de madeira. Uma altura de 2 metros em relação à superfície. Nesse caso, podemos afirmar que... E agora, José? O cara está na superfície da Lua. Não interessa se é na Lua, se é na Terra, se é em Marte, se é em Vênus, porque os dois objetos estarão sob a ação da mesma aceleração da gravidade. A ideia é essa. Os dois estão na mesma altura, estão sob a mesma aceleração da gravidade. Então, trocar a superfície, que não é a superfície terrestre, no enunciado do exercício, ele só está te dando um nozinho na cabeça, aquela pulguinha atrás da orelha que você costa e fala, ah, filha da mãe, certo? Você está querendo dar uma de malandro para cima de mim. Vamos lá. Nesse caso, podemos afirmar que a bola de chumbo chegará ao chão um pouco antes da bola de madeira, mas perceptivelmente antes. Ué, na Lua, qual é a resistência do ar na Lua? Pensa comigo, ele não te falou nada. O exercício não me falou para desprezar a resistência do ar. Oh Deus, não sei fazer isso. Cara, não tem ar na Lua. Essa é a ideia. Certo? Se tivesse ar, nós já estava povoando aquele lugarzinho maroto. Mas não tem. Então, praticamente desprezível. Então, a bola de chumbo chegará ao chão um pouco antes da bola de madeira, mas perceptivelmente antes? Claro que não. Ele não vai chegar antes, porque os dois têm a mesma massa. Resistência do ar, zero. A aceleração da gravidade é exatamente a mesma. Então, a velocidade tem que ser igual, certo? Então, não tem como ser diferente. A bola de chumbo chegará ao chão um pouco depois da bola de madeira, mas perceptivelmente depois? Não, não tem como. Tem a mesma massa, não tem resistência, a aceleração da gravidade é a mesma. Bom, a C me parece legal. A bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo que a bola de madeira? Sim, essa é a ideia. Certo? É isso que nós precisamos entender. Se a massa é a mesma, se a aceleração da gravidade é a mesma, se não tem resistência do ar, ou se tivesse e fosse a mesma para os dois, certo? A gente poderia ainda pensar nisso. Então, a bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo que a bola de madeira. Para quem acompanhou nossas aulas nas semanas anteriores, eu disse o seguinte, ó, prestem atenção nos exercícios de física, mas não em todos, onde uma alternativa diz exatamente o inverso da outra. Normalmente, a resposta correta está ali. Ainda bem que eu faço questão de lembrar que, normalmente, a resposta correta está ali. Porque, senão, esse seria um exercício muito estranho de resolver. Porque a letra A diz que a bola de chumbo chega antes. A letra B diz que chega depois. Bom, uma está dizendo o inverso da outra. Nenhuma é correta. A letra C diz que chega ao mesmo tempo. A letra D diz que a bola de chumbo chega antes. E depois diz que chega bem depois. Fala, cara, não pode ser. Certo? Não tem lógica. Ou é antes ou é depois, né? Não tem jeito. Então, eu tenho 4 opções aí se contrapondo uma na outra. E tinha só uma que não tinha nada a ver com as 4. E nesse caso, era exatamente essa, que seria a nossa resposta correta. Então, como eu disse nas aulas anteriores,
quase sempre, na maioria dos casos, mas isso não quer dizer sempre, não quer dizer em todos os casos. Então, elas chegam exatamente ao mesmo tempo. Tudo bem? Bora de exercício 2. Show! Santa Maria! Um corpo é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como falei, graças a Deus o pessoal aproxima isso para a gente facilitar os nossos cálculos, e desprezando a resistência do ar, a altura máxima em metros alcançada pelo corpo é. Primeira coisa que o pessoal olha para isso aqui e fala: ah, não tem tempo, meu Deus, vou chorar porque eu não sei qual é o tempo de voo, qual é o tempo de subida. Cara, relaxa. Se às vezes não tem o tempo, pode ser que você não precise dele, certo? Pode ser que você não precise, não estou te dizendo que não. Mas, em caso de lançamento vertical, você não precisa dele, certo? Então, vamos tirar os dados aqui. Uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, ele vai para cima, o movimento vai para cima com uma velocidade igual a 20 metros por segundo, ok? Desprezando a resistência do ar, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a altura máxima que esse objeto pode alcançar? Volta para cá, certo? Qual é a altura máxima que esse objeto pode alcançar? Bom, ele vai subir com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Por que essa velocidade é inicial e não final? Porque tudo aquilo que sobe no lançamento vertical que nós estamos trabalhando, ele desce novamente. Então, a velocidade final vai ter que ser igual a zero. Lembra? No ponto máximo, a velocidade final é igual a zero. Então, eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho a gravidade, quero saber qual é a altura e não tenho tempo. Fala, rapaz, e agora como é que faz isso? Quem salva a nossa vida? Torricelli. Torricelli. Está aqui. A equação de Torricelli está no quadro até. B quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A. Vamos trocar D ou ΔS por H. ΔS é a variação do espaço. Nesse caso, a variação do espaço está para cima, então é a altura. Por isso chamei de H. Tudo bem? Mas olhe para o movimento. A gravidade está no mesmo sentido da trajetória? Bom, a trajetória é para cima. A gravidade está onde? Está para baixo. Se está se opondo, esse termo aqui, ó, não pode ser positivo, ele tem que ser um termo negativo. Então, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2AH. Ok? Não tem como. Está se opondo ao movimento, então ele vai ter um sinal contrário. Qual a velocidade final? Zero. Ao quadrado é igual a zero. Velocidade inicial? 20 metros por segundo. Também ao quadrado. Menos 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes h. Bom, aí vamos trabalhar com a matemática agora, né? O professor Evandro adora. 20 ao quadrado, 20 metros por segundo, tudo ao quadrado. Tá positivo, vem com sinal de negativo. Dividido. O 2 vezes o 10 já vão multiplicar, o negativo vem junto com ele. Certo? Vou ter menos 20 metros por segundo ao quadrado é igual à altura máxima, ok? Vamos dar uma avançada aqui, ó, pensa comigo. O que é levar um número ao quadrado, certo? É multiplicar ele por ele mesmo. Então, se eu multiplicar ele por ele mesmo e dividir por ele, ó que louco. Eu multiplico ele por ele e divido por ele. Essa é a ideia. O quadrado vai embora. Você não precisou elevar 20 ao quadrado. Então, o h fica igual, menos com menos dá o clássico mais, ok? Fica igual a 20 metros. Pronto, está resolvido. A altura máxima que esse objeto pode alcançar é 20 metros. Então, se tu pegar um objeto qualquer e lançá-lo com uma velocidade de 20 metros por segundo, ele vai atingir uma altura de 20 metros. Presta atenção no que eu te falei. Se você pegar um objeto qualquer e lançar ele com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, ele vai alcançar uma altura de 20 metros. Fala, mentira. Se eu pegar uma bola de basquete e jogar com 20 metros por segundo, pegar uma bola de futebol e jogar com 20 metros por segundo, uma bola de vôlei tem diferença. Não tem. Não depende da massa. Não depende do tamanho.
Nós desprezamos a resistência do ar. Então não tem diferença eu pegar esse canetão e lançar ele a 20 metros por segundo e uma bola de basquete a 20 metros por segundo, a altura máxima que eles vão atingir é 20 metros. Não depende da massa, certo? Depende somente da velocidade inicial. Tudo bem? Pode ir para o próximo exercício para nós? Tá lá. Vai dando uma conferida. Vou apagando o outro lado do quadro. Então, nós temos um modelo de foguete impulsionado verticalmente para cima. Ainda bem, né? Com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. 50 metros por segundo ao quadrado. O motor para de funcionar após 4 segundos do lançamento. Então, eu tenho um tempo que corresponde igual a 4 segundos. Então, ele é lançado com aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado, lançado para cima. E aqui o motor para de funcionar após 4 segundos. Está aqui. O motor parou. Em que altura está o foguete quando o motor para? Certo? Bom, então olha para cá para ver o que nós precisamos agora, porque agora nós temos o tempo. Certo? Agora nós temos o tempo para resolver isso daqui. Então, se eu tenho tempo, não é Torricelli. Certo? Não é Torricelli. Eu quero a altura máxima, então eu quero o meu espaço, S0, velocidade inicial vezes o tempo, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Certo? Vamos entender esse movimento? O que é S? S é o meu espaço. Esse caso é o espaço final. O meu espaço final corresponde à altura, porque eu estou trabalhando com lançamento vertical. Está dizendo que o foguete foi para cima. Tudo bem? Qual é o espaço inicial? Bom, se ele foi lançado a partir do solo, o meu referencial é o solo. Se o referencial é o solo, é 0. Ok? Qual é a velocidade inicial desse cara? Bom, se ele foi lançado, ele estava parado. Se ele estava parado, a velocidade inicial dele também é 0. Então, olha que beleza. H é igual a 0 mais 0 até aqui. Ok? Mais o meu AT quadrado sobre 2. Tá aqui. Qual é a aceleração desse camarada? 50 metros por segundo ao quadrado sobre 2. Ok? E por que eu vou usar os 50 e não 10? Certo? Porque é a aceleração do foguete que me interessa. Certo? É a aceleração dele que importa para nós. Então, o foguete está acelerado com 50 metros por segundo ao quadrado. Ele está indo para cima e o lançamento dele é para onde? Para cima. Então, se eu estou lançando ele para cima e a aceleração está na mesma sentido da trajetória, é positivo o sinal. E o tempo ao quadrado? 4 ao quadrado. Certo? Então, a minha altura máxima vai ser igual 4 ao quadrado, 16, 50 metros por segundo ao quadrado, vezes 16 dividido por 2. Tudo bem? Aqui é segundos ao quadrado, né? São 4 segundos. Segundo quadrado. Então, 16 sobre 2 dá 8. 8 vezes 50, 400. Então, a altura máxima desse foguete é 400 metros. Aí, provavelmente, todo mundo vai morrer que estava dentro dele. Olha que história triste. Certo? Se o motor parou, ele vai atingir no máximo 400 metros e aí acaba esse movimento. Se for um foguete não tripulado, só perde uma graninha. Bora para o próximo exemplo? Show! Nosso exemplo diz o seguinte. A velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima varia de acordo com o gráfico da figura. Determine a altura máxima atingida pelo projétil, considerando que esse lançamento se dá em um local onde o campo gravitacional é diferente do da Terra. Agora a gente precisa pensar. Vou representar o gráfico aqui enquanto a gente pensa nele. Então, ele varia de acordo com o gráfico. Tempo igual a 10, igual a 5, tempo é dado em segundos. Tá aqui. E a velocidade em meters por segundo. Tá aqui também.
Bom, pode voltar para cá. A altura máxima desse camarada ocorre quando você lançou um objeto para cima, que nesse caso é um projétil, certo? Pensa comigo. Como que você vai resolver isso aqui? Eu lancei um projétil, nossa, um canetão para cima. A altura máxima dele vai ser qual? A altura máxima dele vai ser em qual velocidade? Bom, a altura máxima só pode ser onde a velocidade é igual a zero, porque ele vai subir, ele vai atingir o ponto máximo, vai parar e vai retornar para o ponto de origem. Então, ele vai chegar aqui onde a velocidade dele é igual a zero. E onde a velocidade dele é igual a zero, gente? Aqui, ó. No tempo igual a 5 segundos, qual é a velocidade? A velocidade dele é zero. Então, aqui nesse ponto, ele vai atingir a minha altura máxima, ou a altura máxima dele, né? Desse projétil. Bom, a área abaixo do gráfico representa para nós o espaço percorrido. O espaço percorrido, nesse caso, representa o quê? A altura máxima obtida. Nossa, eu tenho um triângulo, certo? A minha área, que é igual à altura, certo? Altura máxima, vamos assim dizer, é igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Quanto que vale a base desse camarada? 5. A altura dele, 20, dividido por 2. 22, 10, 50. A altura máxima é igual a 50 metros. Olha que beleza. Você tinha um gráfico, certo? E você tinha que analisar esse gráfico e conseguir se virar com ele. Então, você precisa, na verdade, entender o movimento. Se você entender o movimento, a solução é simples. A altura máxima é sempre em um lançamento vertical, onde a velocidade é igualzinha a zero. Ok? Bora para o próximo? Vamos pegar mais um. Vamos pegar um para a gente trabalhar bastante aqui agora e pensar um pouquinho nele. Deixa eu apagar o quadro, que eu acho que eu vou precisar de espaço para resolver esse camarada. Um corpo em queda vertical no vácuo possui, a partir do repouso, uma velocidade v para percorrer uma altura h. Então, vou colocar as informações. É a partir do repouso, isso é importante, se uma velocidade igual a v e uma altura igual a h. É isso que eu tenho. Para a velocidade ser 3v, a distância percorrida será igual a, para a velocidade ser 3v, a distância percorrida tem que ser igual. Bom, tenho tempo? Não tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar com quem? Torricelli. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a ΔS. O ΔS, nesse caso, eu posso substituir por h, certo? E a eu posso substituir por g, porque ele está falando que foi um lançamento vertical. Então, vamos arrumar isso daqui. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2gh. Ok? Se ele vai a partir do repouso, o que nós temos? Que a velocidade inicial desse camarada aqui é igual a zero. Então, a velocidade ao quadrado, no repouso, é igual a 2gh. Tudo bem? Velocidade ao quadrado igual a 2gh. Essa é a nossa primeira situação. Vamos pegar aqui, quando eu tenho o repouso. Tá aqui. A minha segunda situação, eu quero saber quando isso daqui pode ser 3v. Qual será o h quando isso daqui for 3v? Então, quando eu tiver 3v ao quadrado, certo? Isso daqui vai ser igual a 2gh. Lembrando que é o 3v todo que está ao quadrado, ok? Bom, essa é a minha equação 2. Eu quero saber qual é h quando eu tiver uma velocidade igual a 3v. Então, se eu pegar de 1 em 2, o que eu posso trabalhar com isso daqui? 3v ao quadrado vai me dar 9 vezes v ao quadrado é igual a 2gh. Tudo bem?
Só que quem é V ao quadrado? V ao quadrado está aqui, ó. V ao quadrado igual a 2GH. V ao quadrado é igual a 2GH. Né? Eu posso trabalhar com isso daqui. Então, 9 vezes 2GH é igual a 2GH máximo, que é a altura do lançamento. Esse aqui é o H do repouso, certo? Então, esse meu primeiro H aqui, vamos colocar aqui um HR, que é o H do repouso, certo? 2GH, manda embora. 2G e 2G, certo? Então, o meu H máximo, ele só pode ser igual a 9 metros. Está resolvido. Ou H máximo igual a 9 vezes a altura Hzinho, para facilitar a nossa vida. Então, apesar de parecer complexo, por ter um monte de incógnita para a gente trabalhar, dá para se virar com esse camarada aqui bem de boa, certo? A gente só precisa o quê? Pensar, interpretar o problema e resolver. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem bem, na próxima aula vamos direitinho analisar um pouco mais movimento, analisar um pouco mais de força para a gente fechar bem isso daqui. Beijo, fui!